Boa noite, a graça e a paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para louvar, para adorar o Senhor, para engrandecer o nome dEle. Hoje celebraremos a ceia do Senhor, estaremos aqui juntos com vocês aí em sua casa, nesse momento especial, celebrando a ceia do Senhor. Vou convidar os irmãos agora para o momento de oração. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade. Mesmo que virtualmente estejamos aqui para estar em comunhão, para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome, para reconhecer as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Deus, por tudo isso te agradecemos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e este momento que virá para que o Seu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, iniciamos uma campanha de oração e agora para a próxima terça-feira, de terça para quarta, teremos mais um momento de oração, junto com os irmãos, através do aplicativo. O pastor estará enviando o convite para que nos reunimos ali à noite, durante a madrugada, para clamar ao Senhor pela igreja dele aqui na terra. Amém? Vamos agora ao versículo da palavra do Senhor. Vamos ler aqui, se encontra no Salmos 96, versículos de 8 a 10. Salmos 96, de 8 a 10. Dizei, de 8 a 10, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei às nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Meus irmãos, convido agora para participar do momento de louvor, juntamente com o nosso ministério de louvor. Vamos adorar o Senhor. Com hinos de louvor, em dele graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Com hinos de louvor, em dele graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom.
Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Glória a Deus, que bênção. Agora nós vamos participar do momento da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe e que Ele fale aos nossos corações e que Ele use de forma tremenda o nosso pastor Davi, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez na sua casa, celebrando a ceia do Senhor, a ceia memorial, que é celebrada em lembrança daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e que é recomendada pelo Senhor para nós estarmos fazendo isso até que Ele venha. Então nós estamos como igreja celebrando a ceia do Senhor. Amados, nós estamos nesse período aí de quarentena, tendo as devidas precauções, o cuidado natural nosso com os irmãos. Alguns irmãos, pastor, por que não volta agora? Vamos voltar. Mas nós estamos ainda acompanhando, na verdade, as diretrizes das autoridades competentes e ao mesmo tempo também intercedendo para que Deus possa realmente nos abençoar e nos dar a oportunidade de estarmos novamente juntos aqui no templo, adorando ao Senhor, ainda mais em unidade, em alegria e na presença de todos os irmãos. Queremos apenas fazer uma colocação para os amados, os irmãos, para participarem da IBD, se envolverem com as atividades da igreja, com todas as atividades, mas em especial com a IBD, os irmãos mais idosos, os irmãos que têm uma dificuldade maior, né, peçam ajuda, né, os professores estão aí dispostos para ajudá-los, porque é muito importante também que nós tenhamos essa sequência, esse envolvimento dos irmãos na IBD. Então procure seus professores, certamente eles vão ter uma orientação para dar para os amados. Queridos, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 53. Nós estaremos fazendo aqui a leitura de alguns versículos desse capítulo. Isaías 53 diz assim, versículo 1: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Veja o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Se você puder, curva sua cabeça nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estar na tua casa. Pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, a palavra, ó Deus, que está preparada, ó Deus, pelo Senhor para nós, para a tua igreja, Senhor, aqui na terra. Nós agradecemos por esse momento e louvamos a ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, Isaías é, sem dúvida alguma, um dos livros mais messiânicos do Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico. E alguns teólogos chegam a dizer que Isaías é uma mini Bíblia. Como assim, pastor? Nós temos 66 capítulos em Isaías e nós temos 66 livros na Bíblia. Então, é como se Isaías fosse um resumo de toda a Escritura, porque o profeta Isaías, ele tem uma relação muito íntima com a figura do Messias, com a pessoa bendita de Jesus. A relação é tão íntima, irmão Jailson, que Isaías significa Deus é salvação, ou Deus salva. E Jesus no grego significa também Deus é salvação. Então a relação dos nomes em hebraico e no grego trazem para nós o entendimento de como eles são interligados.
Mas o que me chama a atenção desse livro, que pode ser considerado uma mini Bíblia, pode ser considerado o livro mais evangelista do Antigo Testamento, é que ele traz nesse texto especificamente, queridos, algo muito profundo. Isaías 53 é um texto considerado pelos teólogos como uma pérola, como algo especial, porque ele trata das minúcias das profecias acerca da pessoa bendita de Jesus. Todos os profetas, todos os livros da Bíblia falam sobre Jesus e fazem profecias acerca do Messias que se cumpriram nele, mas Isaías, de uma forma especial, nessa noite estudando e falando sobre ele tem algo ainda mais profundo e mais detalhista para nós observarmos nessa noite. O que me chama a atenção nesse texto é que esse texto é escrito cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo vir em carne. E nós observamos que o texto, ele é comprovadamente verdadeiro. Pastor, como é que você pode dizer isso? Primeiro, o livro do profeta Isaías é o único livro que está na sua forma original no museu em Jerusalém. Então, se alguém tivesse dúvida de qualquer outra coisa, talvez, se alguém tivesse dúvida dos pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto, né, com outros livros da Bíblia, alguns questionando copistas, quem copiou, quem não copiou, mas Isaías é o único livro do Antigo Testamento onde se preserva o rolo original. Automaticamente nós temos a certeza e a convicção de que isso aqui foi escrito pelo profeta, ungido pelo Espírito Santo, e que anos depois, 700 anos depois que Isaías escreveu aqui, Jesus Cristo, ele atesta que essa escritura está relacionando com ele. Se os irmãos quiserem acompanhar Lucas 22, versículo 37, Jesus estava falando, e Jesus, ele diz assim, Lucas 22, 37, a Bíblia diz assim: pois vos digo isso, quem estava dizendo isso era Jesus, que importa que se cumpra em mim o que está escrito, e está dizendo aí, ele foi contado com os malfeitores, porque o que de mim se refere está sendo cumprido. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo, olha, aquele capítulo lá de Isaías 53 é verdadeiro. Então nós temos um testemunho ocular do próprio Jesus falando sobre esse texto. Então esse texto se cumpre na vida de Jesus. E se nós voltarmos lá, não só nessa passagem que Jesus falou sobre os malfeitores, mas todo o capítulo, eu quero ser bem rápido aqui, para os irmãos não se cansarem, poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso de uma forma muito detalhada. Eu vou tentar ser bem simples para os irmãos entenderem. Durante todo o capítulo, veja por favor aí, versículo 2 do capítulo 53, que diz assim: porque foi subindo como renovo, o Senhor é considerado como renovo, o Messias é considerado como renovo, aquele que vai nascer do tronco de Jessé. Isaías 11:1 vai dizer exatamente isso, e ele diz: foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, e olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Queridos, essa terra seca, aqui Jesus ele nasce em Belém, mas os irmãos obviamente conhecem a história e sabem que Jesus viveu a maior parte do tempo na Galileia, uma pequena aldeia. José era um pobre carpinteiro. Então Jesus não era de uma família pomposa. Talvez os judeus esperassem um Messias poderoso, vindo da linhagem real, vindo, e que ele era obviamente, mas de uma forma ainda mais clara, saindo do palácio. E Marcos, Jesus, ele com a sua humildade, ele vem ali de um pai pobre, de um Jessé que é carpinteiro, trabalhador, né? De uma mulher também sem muito destaque em Israel. E o que nós estamos vendo aqui é que Jesus, ele de uma forma muito clara, ele aqui nesse
texto, ele está demonstrando que ele era aquele que viria redimir a Israel, e ele seria esse Messias do capítulo 53, sem beleza, sem formosura. E o texto vai continuando dizendo, ele era desprezado, e me chamou a atenção isso aqui, ele era o mais rejeitado entre os homens. Entenda, quando ele fala que ele é o mais rejeitado, queridos, pensem comigo uma coisa, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, o povo judeu. Os irmãos conhecem que João, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz que Jesus veio para os que eram seus. Mas diz o versículo 11, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio para o seu povo, mas ele foi rejeitado pelo seu povo. Não somente pelo seu povo, Jesus também foi rejeitado pelos religiosos da época. Foi chamado de fanático, foi chamado de blasfemo, foi chamado de mentiroso, foi chamado de pecador, foi chamado de beberrão, e por fim ainda, os religiosos diziam que Jesus expulsava os demônios em nome de Beelzebu, porque estava possesso por Beelzebu. Os irmãos conseguem parar para pensar nisso? Desprezo, rejeição total dos líderes religiosos da época, mas não somente por eles. As pessoas que acompanhavam Jesus, teve um determinado momento que Jesus deu uma palavra dura, e aí meio mundo de gente caiu fora, porque tem gente que não está atrás de Jesus porque quer ser consertado por Jesus, quer se endireitar com Deus, porque Jesus é o elo de ligação com o Pai, é a ponte. Tem gente que não quer atravessar a ponte não, tem gente que quer viver de qualquer jeito e achar que está tudo certo, mas Jesus é o elo, Jesus é o ponto de correção, de colocar a minha vida e a sua vida no padrão de Deus. Jesus deu uma chamada no povo e muita gente caiu fora. Jesus virou para os discípulos e disse, vocês também querem ir? Mas uma parte já tinha ido, uma parte que seguia ele já tinha ido. Então Jesus foi rejeitado por uma parte. Jesus foi rejeitado pela mesma multidão que quando ele entrou em Jerusalém, muitos estavam, Hosana, glória a Deus nas alturas, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá, Ben Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus estava ali, meu irmão, sendo ovacionado por aquelas pessoas, e logo em seguida, as mesmas pessoas estavam dizendo assim, crucificam, crucificam, crucificam. Ou seja, ele foi rejeitado pelo próprio povo, que dias atrás, 3 dias precisamente, estavam ovacionando ele. Jesus foi rejeitado também pelos próprios apóstolos. Como assim, pastor? Os apóstolos, meus irmãos, quando Jesus foi preso, os apóstolos caíram fora. Pedro negou Jesus, os irmãos conhecem. Os irmãos sabem, na verdade, que os apóstolos todos com medo acompanhavam de longe. A Bíblia diz que os apóstolos, eles corriam. E, obviamente, não só os apóstolos o abandonaram, mas especificamente um dos apóstolos, ele entregou Jesus para ser crucificado. A traição, a decepção, a rejeição de Judas também é algo peculiar. Mas se não bastasse isso, tem uma rejeição, pastor? Tem. Se a gente olhar as autoridades romanas, Herodes o Grande, quando Jesus tinha 2 anos, tentou matar ele. Preste atenção. Quantas vezes nós sofremos rejeição no ventre, rejeição quando estamos pequenos ainda, rejeição na infância. Jesus, ele nos ensina que pela comunhão que ele tinha com Deus, ele foi curado de tudo isso. Mas é interessante que Jesus teve rejeição, meu irmão. Herodes, o Grande, queria matar Jesus. Aí os pais tiveram que ir para o Egito. A gente observa também que Herodes Antipas também quis quando viu Jesus ali, sem querer fazer os sinais que ele pedia, ele escarneceu de Jesus. E o próprio Pilatos, ou seja, ele teve rejeição pelas autoridades romanas, porque Pilatos poderia ter tomado uma atitude diferente da que tomou, e não tomou. Jesus foi rejeitado pelo sinédrio judaico, tomou um tapa, ele foi cuspido, e aquele momento que ele estava ali, aqueles homens ainda entregaram ele para ser condenado e crucificado, incitou todo o povo, ele foi rejeitado. Mas Jesus foi rejeitado pelo próprio Deus, porque na cruz do Calvário, como homem, a Bíblia diz que ele abre a boca e diz, Eli, Eli, lama sabachthani,
ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos que Deus, Ele estava ali naquele momento, tirando o olhar do seu próprio Filho, para olhar para mim e para olhar para você. Ali, Jesus estava carregando os pecados da humanidade, e Deus não corrobora com o pecado. Automaticamente, Deus tirou o olhar de Jesus naquele momento, e Jesus se sentiu só. Então, queridos, nós estamos vendo aí nesse texto, que havia de fato profecias que se cumpriram. Se você olhar aí no versículo 4, por exemplo, os irmãos vão ver, eu não vou estar abrindo todo o texto para nós ganharmos tempo, mas no capítulo 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se os irmãos olharem em Mateus capítulo de número 8, Mateus 8, versículo 17, diz assim, versículo 16 e 17: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E aí olha o que diz aqui a palavra: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Se cumprindo lá, Isaías 53. Mas o texto de Isaías 53 ainda continua falando para nós o seguinte, versículo de número 5, olha o que a palavra diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Observe, se os irmãos olharem lá em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo de número 24, 1 Pedro 2, 24, olha o que aqui diz a Bíblia: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Olha o cumprimento. Aqui Pedro estava relatando isso. Ele carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E ainda diz mais: por suas chagas fostes sarados. Olha o cumprimento. Os irmãos ainda têm dúvida? Por favor, continue olhando em Isaías e não saia de 1 Pedro, porque eu vou utilizar 1 Pedro aí. Mas continuando em Isaías, veja aí por favor o versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o que é que diz 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Mas continue aí em 1 Pedro, vamos ler o próximo de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Dá uma olhadinha lá em 1 Pedro 2, versículo 23. Pois ele, aqui falando de Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, queridos, tudo que estamos vendo em Isaías 53 está se cumprindo em Jesus. Jesus, ele foi ultrajado, colocaram uma coroa de espinhos, bateram em Jesus, perfuraram Jesus, né, os chicotes daquela época. A situação ali era muito caótica. O sofrimento do nosso Senhor, o sofrimento físico, o sofrimento emocional, a coisa ali estava no nível, mas ele não abriu a sua boca. Por quê, pastor? Porque a Escritura estava se cumprindo na pessoa de Jesus. O que eu chamo a atenção dos amados aqui nessa noite é que em todo o processo aqui desse capítulo 53 vai haver cumprimento.
Dá uma olhada, por favor, aí, no versículo de número 9. Versículo de número 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Nós vimos aí, lá, falando sobre isso, sepultura com os perversos. E ele mesmo, Jesus, dizendo, é para se cumprir aquilo que eu disse, a sepultura com os perversos. Mas não só isso, diz aí, mas com o rico esteve na sua morte. Interessante isso, com o rico. Por quê? Porque a gente aprende, veja por favor na sua Bíblia, esse texto eu quero ler, Mateus, por favor, Mateus 27, Mateus 27, a Bíblia vai nos mostrar aqui, versículo 57, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando a grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Ou seja, amados, mais uma vez está se cumprindo Isaías 53, um rico, um indivíduo que tinha posses, ele pegou, quer dizer, ele foi designado para ser enterrado com os malfeitores, para ser colocado junto com aqueles dois ladrões da cruz. Mas a Bíblia está dizendo que era um rico que ele ia ter que ficar aqui. A Bíblia está dizendo em Isaías que através de um rico, Jesus estaria sendo sepultado. E é exatamente isso que acontece. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber quantas coisas e como nós poderíamos ficar aqui o tempo todo citando, mas eu vou citar, pelo menos citar aqui para os irmãos aqui mais alguma coisa. Isaías 53 diz assim, olha, no versículo 10: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Ou seja, queridos, mais uma vez, Cristo Jesus foi o primogênito dentre os mortos, ele ressuscita, e todo aquele que crê no seu sacrifício tem vida eterna. É também da mesma linhagem, é posteridade de Jesus. Sabe o que acontece, queridos? Quando eu olho para Tiago, quando eu olho para Rebeca, quando eu olho para Jailson, quando eu olho para Marcos, que estão aqui, posteridade do Senhor. Ele vai dizer mais aqui, versículo: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Meu irmão, você é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Profecia se cumprindo na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ainda continua no versículo 12: pois eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. A gente já leu esse texto. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e mais, pelos transgressores intercedeu. Os irmãos lembram dessa passagem? Não precisamos abrir, mas os irmãos conhecem o texto. Lucas 23, 34. O que é que a palavra de Deus diz? Que Jesus na cruz profere a primeira palavra para se cumprir aquilo que está escrito em Isaías 53, de que ele intercederia pelos seus por aqueles que fizeram mal para ele. Está dizendo aqui, pelos transgressores ele intercede. O que é que ele faz? Na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, eu tentei nesse tempo que nós tivemos aqui mostrar aos irmãos que a palavra é verdadeira, mostrar aos irmãos que esse capítulo fala de um Messias, e que esse Messias vem na pessoa de Jesus, e que isso é algo comprovado, e que isso na verdade é algo claro nas Escrituras. Então, pastor, o que é que falta? O que falta está no versículo 1, que foi o único versículo que nós não abordamos com relação às profecias, mas que eu queria que os irmãos atentassem agora. O versículo 1 diz: quem creu em nossa pregação. Aqui está talvez a chave para nós entendermos o contexto que nós estamos vivendo hoje. Não é só naquele tempo.
Eu vou falar um pouco daquele tempo e dizer aos irmãos que Israel, ele não conseguia ver Jesus como um Messias, porque ele não conseguia entender um Jesus que veio para sofrer. Eles não conseguiam entender um Jesus sofredor, um Jesus que tinha poder para realizar milagres, mas um Jesus que não podia descer da cruz de uma forma vista, de uma forma clara. Eles não entendiam esse Jesus, esse Messias sofredor. Mas no contexto de hoje, nós também estamos vivendo um contexto que as pessoas querem o Jesus que elas desejam. Elas querem o Jesus que agrada a elas. Porque assim como os judeus queriam um Jesus que chegasse num cavalo, branco, um cavalo poderoso, cheio de armas, cheio de exército atrás, e tirasse o imperador de Roma do domínio, tirasse Israel do domínio de Roma, muitas pessoas hoje em dia querem um Jesus também que faça as suas vontades, um Jesus que não queira corrigi-las, um Jesus que possa lhe dar bênçãos, dar carro, dar casa, um Jesus, por exemplo, que possa me livrar de todo mal, mas um Jesus onde eu não posso, por exemplo, ficar doente, onde eu não posso passar aperto, onde eu não posso passar dificuldade. Onde é que está, na verdade, um grande problema? Tem muita gente, queridos, que não acredita, ou seja, não dá crédito a essa pregação, porque pensa que Jesus só vale para essa vida, porque pensa que Jesus só vai nos abençoar enquanto estamos aqui. É porque nos deu um filho, é porque nos deu uma família, é porque nos abençoou com bens materiais, é porque concedeu milagres na nossa vida. Ah, esse Jesus eu quero. Mas esquece, na verdade, de avaliar que o Jesus que veio à terra, veio para sofrer e disse para nós: se preparem, porque vocês também vão sofrer. Se preparem, porque também vocês vão passar dificuldade. Se preparem, porque também alguém vai te trair, alguém vai te decepcionar, alguém vai frustrar teus planos. Se prepare, porque você é humano e você vai passar por aflição nesse mundo. João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tenhais paz em mim. O interessante, queridos, é que Jesus estava, na verdade, nos mostrando que a vida dele, o caminhar aqui como ser humano, representa o nosso caminhar também. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:19, que se nós esperarmos em Jesus apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos e amados, nós não podemos confiar e esperar em Jesus só enquanto estamos vivos, porque um dia, se Jesus não voltar, a morte vai bater à minha porta. Um dia, se Jesus não voltar, esse corpo mortal, ele vai se deteriorar, e Jesus não vai deixar de ser Jesus, e Deus não vai deixar de ser Deus, e o Espírito Santo não vai deixar de ser o Espírito Santo, e os três são um, por causa da minha falência como corpo mortal. Pelo contrário, meu irmão, a ressurreição dos mortos garantida pela palavra de Deus, em que um dia todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, me garante vitória sobre a morte. Aleluia! Não na minha limitação, meu amado, mas no poder que há na palavra de Deus. E é interessante isso, queridos, porque muitas pessoas não percebem as verdades da palavra, não atentem para a verdade da palavra, porque Jesus, apesar de todo o sofrimento, Jesus foi vencedor. Apesar de todo o sofrimento, meu irmão, de toda rejeição, de toda humilhação, de todo desprezo, de todo descrédito, Jesus foi vencedor. E Jesus olha hoje para a sua igreja, não só a primeira igreja batista de Itapuã, mas a igreja composta de todos aqueles que são salvos em Jesus no mundo. Jesus olha para a sua igreja, mesmo em um tempo de pandemia, mesmo em um tempo de luto, mesmo em um tempo de dor, mesmo em um tempo de preocupação. Jesus está olhando para nós, desejando que nós estejamos dando crédito à sua palavra, crendo que aquilo que está dito na palavra vai se cumprir.
A gente precisa tomar posse disso, meus amados. Nós precisamos, por quê? Porque a Bíblia diz, e eu vou ler esse como último texto, 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15, a palavra de Deus vai nos chamar a atenção para isso. 1 Coríntios 15, versículo de número 54. A Bíblia diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Jesus venceu a morte, meu irmão, mesmo com os sofrimentos. Sabe, queridos, o que espera por nós depois da morte? O que espera por nós na eternidade? A palavra de Deus vai dizer em 2 Pedro 3,13: de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 21, versículo 5: eis que faço novas todas as coisas. Tudo novo, meu irmão, tudo novo, aleluia. As coisas velhas já passaram, sabe? Chega de fila em hospital, chega de desigualdade social, chega, sabe, de sofrimento com governos, com pessoas que dominam, que exploram outras pessoas. Meus irmãos, chega de doença, meu irmão. Não haverá doença, não haverá pecado, não haverá mais dor, meu irmão. Eis que faço nova todas as coisas, meu amado, minha amada. Deus tomará posse de cada átomo, Deus tomará posse de cada célula, Deus tomará posse de cada inseto, de cada animal, Deus tomará posse de cada corpo doente, de cada pessoa que viveu emocionalmente abalada nessa terra. Deus tomará posse de cada alma aflita. E certamente nós estaremos vivendo novos céus, nova terra, restauração, corpo restaurado, corpo glorificado, vida restaurada, meu irmão. A gente precisa tomar posse, porque a morte, ela foi tragada. O termo grego, ela foi tirada, sugada pela vitória. Olha que coisa maravilhosa. A morte foi sugada pela vitória, Marcos. É o que o texto está dizendo. Sugada pela vitória. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Eu quero fechar com um texto que está bem pertinho aí, 2 Coríntios 14, que é uma grande chave para todos nós. Desculpe, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, aleluia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Imagine quando alguém vai dar um tiro, pega um rifle, e tem uma mira no rifle, a pessoa coloca assim o olho na mira, né? Quando coloca o olho na mira, o olhar fica fixo, né? Então você não vê nada que está ao seu redor, você não vê em cima, você não vê do lado, porque você está fixando ali o seu olhar na mira. Então o seu olhar fica extremamente direcionado. A palavra aqui está dizendo, por favor, acompanhe comigo. Ele diz aqui: não atentando nas coisas que se veem. Aqui a tradução do grego diz com o olhar fixo. Com um olhar fixo, não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, ou seja, com um olhar fixo, colocando o seu olhar fixo como uma mira. Se nós colocarmos o nosso olhar firme, fixo nas promessas do Senhor, da mesma forma, meu irmão, que Jesus venceu
a morte, nós também venceremos a morte. E da mesma forma que Ele, sim, ressuscitou de dentre os mortos, nós também viveremos eternamente com Ele. Então, eu te convido nesta hora a que você esteja celebrando a ceia do Senhor, mesmo em sua casa, mas celebrando não numa perspectiva como um ato mecânico, não celebrando a ceia do Senhor porque hoje é o dia da ceia, não, mas celebrando a ceia do Senhor, colocando seus olhos no que é eterno, colocando seus olhos e colocando a sua mira, fixando a sua mira na promessa de Deus, que Ele vai fazer novos céus, que Ele vai fazer nova terra, que coisas grandes Ele vai fazer por nós. Nós precisamos dedicar o nosso olhar para isso, porque se nós colocarmos o olhar na promessa, Deus vai cumprir as suas promessas e nós viveremos eternamente com o Senhor. Eu me lembro de algo que eu ouvi esses dias e eu queria apenas compartilhar com os amados, de uma história de um rapaz que ele teve, já tinha problemas no coração e ele teve então 3 paradas cardíacas. Estava bem debilitado, teve a primeira parada cardíaca e foi então ali ressuscitado pelos médicos, com os aparelhos, e mais uma vez ele teve uma segunda. E a história ali fala que quando chegou da primeira para a segunda, ou foi da segunda para a terceira, não lembro agora exatamente, a equipe médica permitiu que a sua esposa entrasse. E quando a esposa entrou ali para ver o seu esposo, ele cristão, convicto da salvação em Cristo Jesus, quando ela chegou perto dele, antes dele dar a terceira parada, entre a segunda e a terceira ele voltou, equilibrou, e antes de dar a terceira parada, ele disse baixinho para ela o seguinte: vem comigo, lá é muito bonito. Ô meu irmão, novos céus, nova terra, Deus tem preparado um lugar para aqueles que o amam. Não se deixa avaliar, nem analisar sua vida por Covids da vida, por pandemias da vida, por mortes qualquer que seja da vida, por situações complicadas qualquer que seja na tua vida. Coloca o teu olhar fixo na promessa inabalável que o Senhor nos traz na sua palavra. Amém? Vamos nesse momento celebrar a ceia. Eu quero convidar o diácono Jailson e quero convidar também o nosso irmão Marcos, que é vice-presidente da nossa igreja, estará nessa oportunidade conosco aqui para participarmos da ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Baseado nessa palavra, quero pedir a Marcos para estar orando nesse momento, para nos colocar numa condição de estarmos ceando agora, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas colocando em nós essa esperança da vida eterna. Nós já temos essa esperança que é Jesus. Se tem alguém que está assistindo essa mensagem que ainda não entregou sua vida a Jesus, pode fazer isso nesse momento. Procura um crente que faz parte dessa igreja para que nós possamos estar te acompanhando, mas não deixe de fazer a decisão ao lado de Jesus. Nós podemos celebrar ao Senhor, porque Ele nos garante vitória sobre o maior inimigo do homem, que é a morte. Vamos celebrar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor nesse momento, por esse banquete, por esse momento que vamos passar aqui, por essa palavra ministrada, para que nosso coração seja cheio das promessas de Deus para nós, sem perder de vistas elas, mas pelo contrário, que a gente esqueça um lado e esqueça o outro, esqueça atrás, esqueça tudo, e coloque a nossa mira nas promessas de Deus para nós. Amém, oremos. Seu Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado por essa palavra poderosa. Deus, os escritos, como foi falado aqui, estão guardados, estão comprovados. Palavras que foram escritas há centenas de anos antes do Senhor Jesus nascer, que prediziam um plano de salvação perfeito para nos resgatar.
E assim como o pastor trouxe aqui, foi comparando ponto a ponto, tudo aquilo foi se cumprindo na vida do nosso Senhor Jesus, a ponto dele ir para aquela cruz, morrer e dar a vida por nós, mas acima de tudo ressuscitar e abrir todas as possibilidades, rasgar o céu, o véu de cima a baixo, para que nós possamos ter acesso. E hoje, Pai, estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, como o Senhor deixou direcionado uma instrução para que nós possamos aqui estar reunidos como igreja, lembrando deste momento especial que é a ceia do Senhor, até que venha o Senhor nos buscar. Muito obrigado, Deus, por essa tão maravilhosa e grande oportunidade de estarmos aqui reunidos com o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Deus, nos perdoa por aqueles momentos que o nosso olhar sai do que é invisível, sai daquilo que não é palpável, que o nosso olhar possa estar diretamente focado e fitado no Senhor, porque é naquilo que a gente não vê que está a vida eterna. É o Espírito Santo do Senhor. Deus, que o Senhor perdoe, que o Senhor restaure a vida da tua igreja, que o Senhor nos conduza em teus caminhos, nos mantenha na centralidade da tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos passar agora e comemorar e celebrar esta ceia do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Nesse momento nós estaremos distribuindo os elementos, o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice com o suco de uva, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por amor de nós. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador
Pai, mais uma vez, nós estamos diante do Senhor, meu Pai, nesse momento, nesse dia especial, onde nós estamos juntos para celebrar a ceia do Senhor. E nós estamos com o nosso coração grato ao Senhor, ó Deus, por tantos os benefícios que o Senhor tem feito ao nosso favor. E nós queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E nós nesse dia estamos jubilosos, ó Deus. Nós estamos alegres, ó Deus, por tomar posse das tuas promessas. Promessa de salvação, promessa de vida eterna, ó Pai. E poder, ó Deus, participar da ceia do Senhor. E trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Certamente aquele que comer ou beber desse pão, ele nunca mais terá sede e nunca mais terá fome, porque ele comeu do pão da vida e ele tomou do cálice que transborda para a vida eterna. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por esse sacrifício. O Senhor morreu, é verdade, mas a tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vive para todo sempre. E nós cremos na tua palavra, cremos, ó Deus, na tua existência, cremos, ó Deus, na tua volta, e nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, trazendo à memória todas as tuas palavras, ó Deus, todos os teus ensinamentos. Por isso, Pai, nós oramos a ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que eu comerdes, em memória de mim. Em memória do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, dando o seu corpo para ser moído por amor de nós. Participemos do pão. Aleluia. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus, derramando todo o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter esperança da vida eterna. Participemos do cálice. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós não cremos num Cristo morto, nós não cremos num quadro pintado, nós não cremos numa obra de arte de gesso, de um Jesus preso numa cruz, morto, inútil, onde não se pode fazer nada. Nós cremos num Cristo que saiu da tumba fria ao terceiro dia. Nós cremos num Cristo que morreu, como disse o diácono Jailson aqui, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Queridos, se vocês procurarem ao longo da história, muitos homens se intitularam como sendo os salvadores do mundo, e muitos criaram inúmeras religiões. Temos exemplo de Allan Kardec no Espiritismo, temos exemplos de Maomé, temos exemplos de Buda, Confúcio e tantos outros. Mas eu quero dizer aos amados, nessa noite, à luz dessa palavra, se vocês procurarem os restos mortais de todos esses homens,
Vocês vão, certamente, aqueles que ainda são possíveis, encontrar um que está no museu lá do Louvre, na França, o outro que está na Caaba, lá em Meca, na Arábia, outro que está no Rio Gange, mas você não vai encontrar os restos mortais de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus Cristo de Nazaré, ao terceiro dia, Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E eu quero te contar mais uma notícia maravilhosa, que eu sei que você já sabe. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele está vivo e Ele vai voltar, meu irmão. Então nesta hora, celebre ao Senhor, porque Ele vem, e Ele vem para vencer de uma vez por todas todos os inimigos de Deus, e Ele vem de uma vez por todas para dar vitória ao seu povo, à sua igreja. Meu irmão, você está sofrendo? Meu irmão, você está passando dificuldade nesse tempo? Meu irmão, as doenças estão aí, o medo está aí, as preocupações financeiras estão aí, as lutas que nós estamos enfrentando nesse mundo com esse corpo corruptível estão aí, mas Ele vem para transformar a minha vida, para transformar a sua vida em um corpo glorificado, e viveremos pelos séculos dos séculos. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
Aleluia! Nosso Senhor, Ele é o maior vencedor de todos os tempos. Amém? Vamos orar nesse momento, impetrando a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, vos dê uma semana cheia da graça dele. Lembrando que de terça para quarta, às 3 horas da manhã, estaremos orando ao Senhor, apresentando as nossas vidas ao Senhor, aquele que pode resolver todas as nossas causas. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Moído pelas nossas iniquidades.
Só tu és digno, Senhor.